Continuamos o nosso programa de hoje, nosso cenário político, com o ministro do Desenvolvimento Regional, que está conectado, conversando com a gente, Rogério Marinho. Nosso Twitter é @cenapoliticotcm, Facebook, facebook.com/cenário político TCM, Instagram, @cenário político TCM e o WhatsApp 88028979. Você tem a oportunidade de fazer pergunta para o nosso convidado participar do nosso programa de hoje. O Beto Nogueira está aqui com a gente, Carol, e fazendo pergunta aqui ao ministro. O seu Aldo também está conosco, faz uma pergunta que daqui a pouquinho eu trago, seu Aldo. Mas vamos aqui ao questionamento do Beto Nogueira. Ministro, ele pergunta aqui, o que falar da duplicação da BR-304? A gente sabe que é uma necessidade aqui do Rio Grande do Norte. Na visão do senhor, essa duplicação vai sair algum dia? Olha, primeiro é importante colocar que ela já começou, né? Aquele trecho ali da Reta Tabajara, que se arrasta quase 14, 15 anos, né? Ela finalmente está sendo concluída. Eu tive a oportunidade de visitar a obra com o ministro Tarcísio, e olha, são 33 centímetros de concreto, é uma obra para 50 anos, vai ser assim um desperdício para esse pessoal que gosta de ficar fazendo reposição ou tapa-buraco, né? Vai acabar com tapa-buraco. E é um trecho, acho que 16 a 18 quilômetros, está sendo liberado agora 3 ou 4 quilômetros, em junho mais 7 quilômetros, até o final do ano vai estar concluído. Agora, o trecho da BR-304 de Natal a Mossoró é um trecho bem mais extenso e tem determinadas áreas onde há uma necessidade da terceira pista. Eu estive com o ministro, quando ele esteve aqui em Natal visitando a obra da Reta Tabajara, que é o início da 304, né? E nós estávamos conversando sobre essa necessidade, esse clamor, né, da população do Rio Grande do Norte em função dessa duplicação. Ele nos disse que há duas alternativas que estão sendo estudadas, uma da possibilidade da concessão da própria rodovia e outra de se fazer algumas intervenções nos trechos mais críticos, onde haveria a possibilidade de se fazer uma terceira pista. Ele até o mês de junho, ele virá a Natal para liberar mais um pedaço da Reta Tabajara e vai nos trazer os estudos com as alternativas para que nós possamos ter um foco e trabalhar em função dela. A gente tem aqui a pergunta do João Paulo Marques, ministro. Ele faz uma comparação do Brasil neste momento de pandemia em relação com outros países e pergunta assim, 4 ministros trocados por não aceitarem o que o presidente Bolsonaro impõe. Não foi tempo demais perdido com vermífugo e hidróxido de cloroquina? Por que tanto trabalho de não ouvir a ciência? É o João Paulo Marques. Bom, João Paulo, eu não vou entrar no mérito de ciência, até porque eu não sou médico, né? E acho que nós temos que ter um pouco de calma em relação a esse processo, porque, historicamente, qualquer médico que está nos ouvindo agora, nos assistindo, sabe que o tempo de preparação de uma vacina para que ela seja eficaz demoraria 2, 3, 4 anos. Então, dada a urgência do problema da pandemia, nós temos vacinas com 6 meses. Então, não há jurisprudência, não há experiências médicas anteriores que atestassem a validade ou a eficácia do remédio que está sendo aplicado com a anuência de todo mundo, no mundo inteiro, né? Esse momento agora é de buscarmos as evidências em função do que está acontecendo. A gente só vai saber o que deu certo e o que deu errado com um distanciamento, tá? Eu acho que esse momento agora é de buscarmos uma solução em cima do que o senso comum identifica como adequado. E o adequado é a vacinação. O presidente esteve numa conferência com o Brasil inteiro, acho que segunda-feira passada, onde falou justamente do cronograma de vacinação e do empenho do governo nessa linha. Ele faz uma afirmação, o nosso ouvinte, de que todos os ministros saíram por não concordar com o presidente. Com exceção do primeiro-ministro Mandetta, todos os outros saíram bem com o presidente, né? Não se sentiram, e o presidente entendeu que precisavam ser trocados, mas não brigando com nenhum deles. Apenas o primeiro, que foi o ministro Mandetta. O senhor defende, então, o distanciamento social? Em determinadas ocasiões, sim. Eu falei, inclusive, na minha primeira fala, acho que no primeiro bloco, né, que há a necessidade de termos medidas e protocolos
né, em determinadas ocasiões, quando há o recrudescimento do processo de contágio. Mas eu não defendo as medidas extremas que garroteiam a economia, a não ser que, se uma prefeitura quer fechar, por exemplo, o comércio de uma cidade e impedir o funcionamento das lojas, dos ambulantes, então ela precisa também prover a necessidade dessas pessoas que são seres humanos, que ao contrário de funcionários públicos e de pessoas mais bem aquinhoadas, não tem como prover o seu sustento. Me parece uma incongruência quando se propõe o fechamento puro e simples de determinados segmentos comerciais, sem se dar uma alternativa de sobrevivência a essas pessoas. Então, é necessário que haja um equilíbrio no processo. Então, quando eu falei, por exemplo, que nós preservamos 4 milhões de empregos no ano passado, nós o fizemos observando protocolos médicos, conversando com as associações da construção civil para permitir que a atividade laboral continuasse e, ao mesmo tempo, houvesse a preservação da saúde daqueles que estavam envolvidos nessa atividade. E aí nós conseguimos a preservação dos empregos e, ao mesmo tempo, a preservação da saúde dos trabalhadores. Tanto é que o índice das pessoas que adoeceram foi bastante inferior à média nacional. Ministro, nós temos aqui perguntas relacionadas já ao próximo ano, as eleições de 2022. A Luzia do Planalto 13 de Maio já perguntou aqui no começo do programa, e também seu Aldo. Mas eu queria fazer antes um questionamento, né? E queria que o senhor falasse aqui conosco sobre o terminal salineiro de Areia Branca, né? O chamado Porto Ilha. Nós recebemos imagens, fotos lá da situação que está precária lá naquele porto. A gente sabe que pertence ali a responsabilidade à Companhia Docas do Rio Grande do Norte, Coderne, e é diretamente ligada ao Ministério dos Transportes. Mas o senhor está aí no governo federal, no Ministério importante também. O senhor já avaliou, já analisou, já recebeu informações sobre o Porto Ilha? Bom, eu tenho tido cuidado de todos os assuntos que afetam o nosso Estado, eu pelo menos tentar ajudar, né, para que eles se encaminhem da melhor forma possível, independente de ser uma ação ou não da minha parte, sem querer, evidentemente, ocupar o lugar do ministro ou gerar algum transtorno. Eu tenho conversado com o ministro Tarcísio a respeito dessa ação. Nós consideramos que há uma necessidade de se dar uma nova roupagem ao terminal salineiro, que é de 1974, né? Se eu não estou enganado, são quase 50 anos de atividade, né? Ele realmente está precisando de investimento, de ser modernizado. Há um consenso com a classe dos produtores de sal de que a possibilidade de que ele seja privatizado ou terceirizado ou dado como concessão à iniciativa privada seria importante para que houvesse investimentos e a manutenção desses investimentos para otimizar, inclusive, o transporte do sal aqui na nossa região, Mossoró, Areia Branca, Macau, que são áreas produtoras importantíssimas no Brasil, mais de 90%. Agora, essas tratativas estão no Tribunal de Contas da União. Eu tive cuidado dessa semana de conversar com o ministro relator, o ministro Bruno Dantas, com o ministro Tarcísio, né, com a diretora do programa de PPI, a senhora Marta Cellier, e também com os empresários do setor do sal. O Ayrton esteve conosco. Nós estamos tentando mediar para encontrarmos o melhor modelo, né, para ser apresentado por ocasião desse processo de concessão. Há uma discussão de que a tarifa que foi colocada, ela vai impactar de forma negativa a competitividade do sal em relação ao sal do Chile. Então, estamos procurando aí uma forma de equalizar o processo para que a concessão ocorra no mais breve espaço de tempo possível, sem prejudicar o setor, pelo contrário, otimizando a produção local. Vonúvio, a pergunta que você tem aí, que eu creio que é para 2022, é também do Pedro Paiva, da Aline Nogueira e do seu Aldo. Isso, a Luzia do Planalto foi quem mandou também aqui pra gente. Justamente. O senhor, ministro, tem pretensões de disputar o governo do Estado, ser o candidato de Bolsonaro ao governo do Estado nas eleições do próximo ano? Olha, no momento eu sou candidato a ser um bom ministro, tá? Eu tive uma missão que me foi dada pelo presidente de abraçar literalmente o Nordeste brasileiro. E a gente tem tentado emancipar o Nordeste através de uma infraestrutura hídrica que vai nos dar as ferramentas necessárias para tirar o Nordeste dessa situação secular. Nós somos uma região que tem 28% da população e 14% do produto interno bruto nacional.
Então, não aconteceu agora nesse governo, em governos anteriores, é fruto, eu diria, de dezenas de anos de má formação da nossa estrutura e da nossa condição macroeconômica. Então, essa é a minha missão. Se ao final desse processo isso resultar numa possibilidade de candidatura, a gente vai avaliar junto com o presidente da República no final do ano. Quero mandar o alô aqui da Graça, da Nova Betânia, participando. Dantas Rocha, do Abolição 3. A sua pergunta deve ser direcionada ao ministro da Educação. Esperamos que algum dia nós tenhamos a oportunidade de poder fazer a pergunta diretamente para o ministro Milton Ribeiro. Mas voltando aqui para as perguntas ao ministro Rogério Marinho, a Aline Nogueira pede que, se possível, o ministro pudesse citar obras e projetos de quando que foram realizadas e quando foi deputado em Natal e em Mossoró. Ela, inclusive, diz: desculpe minha ignorância, eu desconheço. Olha que coisa boa. Bem, vamos lá. Talvez você não saiba, Aline, mas eu fui o responsável por um programa chamado Metrópole Digital, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem campus aqui em Mossoró, tem em Pau dos Ferros, tem em Angicos. É o maior programa de inclusão digital, né, do Nordeste brasileiro. Eu ouso dizer que ele é melhor, mais completo do que o próprio César, lá do Porto Digital de Recife. Eu, como deputado, desde o primeiro ano do meu mandato, né, eu comecei a trabalhar esse projeto junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e hoje tem 8.000 alunos de várias categorias, desde os alunos que são entrantes até mestrados, pós-doutorados. Existe hoje um campus, um parque tecnológico no entorno da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com mais de 1.500 trabalhadores que ganham, em média, R$ 3.500. Eu fui responsável, Aline, né? Eu fui responsável, Aline, por um programa chamado ProSertão, né? Que foi uma relação feita com empresas na área de confecção, né? Com o SEBRAE, com a Federação das Indústrias, com o SENAI. Nós fizemos o treinamento de costureiras e de técnicos de edificação. Nós fizemos um trabalho, de costura. Nós fizemos um trabalho com empreendedores locais. Nós fizemos um trabalho com essas empresas, criamos um cluster, ou seja, um segmento econômico que se fechou em si mesmo na região do Seridó e que permitiram que hoje nós temos mais de 125 a 130 oficinas de costura em quase 14 municípios do estado do Rio Grande do Norte, com quase 7.500 pessoas ganhando com carteira assinada. Tá? Inclusive, nós estamos agora, como ministro, potencializando esse trabalho. Eu vou, inclusive, amanhã visitar obras em Parelhas, em Acari, né, que permitem tanto um centro de confecção como um centro de corte industrial. Né? Então, são duas ações que nós fizemos como deputado federal ao longo dos 12 anos. Em Mossoró, diversas ações nossas ligadas à construção, à edificação, apoio à prefeitura, Natal também, mas eu acho que essas duas ações, por si só, justificam o nosso mandato. Além do que, como deputado, eu fui o relator da extinção da DRU, a desvinculação da Receita da União, que permitiu que 10 bilhões de reais a mais fossem colocados a favor da educação brasileira em 2008. Né? Nós mudamos a Constituição brasileira e como relator e como propositor dessa ação, que tenho muito orgulho. Né? Então, são diversas ações que certamente deixaram a nossa marca no estado do Rio Grande do Norte. Eu agradeço muito a pergunta e a oportunidade que você me deu para mostrar que, como deputado, também fiz a minha contribuição para o estado do Rio Grande do Norte. Ministro, o nosso tempo já está acabando, mas a gente está falando aí de política, de mandato. O senhor deixou o PSDB, já tem partido? Não, eu vou aguardar o posicionamento do presidente da República e vou conversar com ele oportunamente no final do ano. Nosso tempo já está esgotando, obviamente ainda teria muito assunto para a gente conversar aqui no programa de hoje, inclusive pautas mais políticas do que administrativas, mas agradecemos muito ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, por ter se disponibilizado a conversar com a gente nesta noite de sexta-feira. Muito obrigada, ministro. Obrigado a você e obrigado a todos e a oportunidade que me foi dada. E quero agradecer em especial àqueles que nos fizeram as perguntas. Muito obrigado a todos aí.
Muito obrigado pela disponibilidade, ministro Rogério Marinho. A você de casa, muito obrigado pela audiência. A gente volta segunda-feira aqui no Cenário Político TCM, Carol Ribeiro. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Obrigada pela companhia durante toda a semana. Segunda-feira a gente se encontra novamente aqui na TCM, 7h20 da noite. Aproveite seu final de semana em casa, sem aglomerar. Até segunda. Boa noite e até lá.